A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós temos aqui mais um momento de oração e palavra para edificar a sua fé. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, pela tua graça, a tua fidelidade, a tua bondade. Muito obrigada porque o Senhor é Deus e continua sendo Deus, com o controle das nossas vidas. E como é bom saber, Pai, que nós temos um Deus todo-poderoso, amoroso, um Deus que venceu a morte e que se preocupa conosco. Nós te pedimos, Pai, cuida aqui de pessoas que estão orando comigo, cuida de suas vidas, sua saúde, supre suas necessidades, dá para elas um dia de vitória, um dia abençoado, um dia cheio da tua presença, é o que nós precisamos, a tua presença, nós precisamos sentir a tua paz, nós precisamos, Pai, da tua companhia, porque se o Senhor não for conosco, não tem como a gente ir. Então, meu Deus, fica conosco e nos dá um dia de vitória. Fala conosco através da tua palavra, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Blinda a tua essência fazendo escolhas certas. 2 Samuel 11, alguns versículos. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear, é o verso 2, pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias, o Hitita. E Joabe enviou. Bem, aqui o que nós vemos aqui é que Davi, ele estava meio sem o que fazer, né? Ele estava meio ocioso. Como um rei, ele deveria, estava acontecendo uma guerra. Ele deveria estar na guerra acompanhando o seu exército, mas dessa vez Davi resolveu ficar em seu palácio. E ele foi desfrutar das coisas que ele tinha. Ele estava ocioso, ele estava meio sem o que fazer. E quando as pessoas estão meio ociosas, é um perigo muito grande isso, porque a pessoa ela pode acabar se envolvendo com algo que não é da vontade de Deus para a vida dela. Os olhos de Davi alcançam, né, a vista uma mulher, mas era uma mulher casada, ele deseja aquela mulher. Ele se deitou com Betseba, engravidou Betseba, que era casada, e depois, se você for continuar lendo o restante desse capítulo, desse livro de 2 Samuel, você vai ver que para dar um jeitinho, ele vai colocar o marido dessa mulher, que era um chefe de batalha, vai colocar na frente da batalha para que ele perdesse a vida, para que Davi pudesse casar com Betseba. Davi, por conta de uma escolha errada, de um pecado, Davi peca outras vezes. E ele tinha se esquecido que a consequência viria, mesmo ele sendo rei. E a consequência viria justamente porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Davi tinha conhecimento da palavra de Deus, tinha conhecimento dos princípios do Senhor. Davi sabia que ele estava fazendo algo errado, mas ele tentou, através do erro, consertar suas mazelas ali, o seu pecado à vista do povo. Talvez por um breve momento ele tenha se esquecido do poder de Deus. E o que acontece? Ele se casa com essa mulher porque ela fica viúva, ela vem a ter a criança, mas a criança não sobrevive. Então tá aí a primeira desgraça que vem por conta desse pecado. Davi ele se recupera, ele pede perdão a Deus. Depois essa mulher ela vem a continuar ali junto de suas outras esposas. A vida dele continua, mas não para por aí. Davi teve em sua vida várias desgraças por conta desse pecado que ele cometeu. A filha dele sofreu estupro por conta de foi uma situação de incesto por conta de um irmão. Depois o filho dele, que era tão querido e amado, tentou conspirou contra ele para roubar o trono do rei. Ele teve que fugir e ele teve que viver novamente como refugiado, igual anos atrás, antes dele tomar posse como rei, dele vir a ocupar o trono de rei. Ele já tinha passado por um processo na vida dele, Deus tinha dado vitória para ele, e agora, por causa de um pecado, Davi permitiu que a sua essência fosse minada. Davi não focou no Senhor por um breve momento. Davi pecou e o inimigo da alma, das nossas almas, aproveitou essa situação. Davi, ele era homem bom, desejou a mulher do outro, pecou, e
esse pecado atraiu outro pecado. Porque ele permitiu entrar em cobiça, ele foi disciplinado por Deus e perdeu várias coisas, né? Perdeu seu filho e teve várias desgraças em sua família. Mas a gente precisa aprender aqui como blindar a nossa essência e não nos permitir contaminar. Vejam, Davi estava ocioso. Se Davi tivesse se cuidado, se Davi estivesse vigilante, se Davi tivesse ido para a batalha, lá ele estaria em espírito de oração, buscando o Senhor para poder vencer aquela batalha, ele estaria ocupado. Se ele estivesse ligado com Deus, ele não teria caído em pecado. Então, para blindar a sua essência, cuide do seu coração, seus sentimentos, cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também, que são através do nosso coração. Cuidar quando começar sentimentos, palavras vindo à nossa boca, pensamentos vindo que não são do Senhor, repreender. É por isso que a gente precisa estar ligado com Deus, para que a nossa essência ela fique blindada. Nós só vamos conseguir nos blindar, a nossa essência, o nosso ser, a nossa personalidade, o nosso caráter, se nós estivermos ligadinhos com o Senhor. Sabe por quê? O ser humano, ele é passível de erro. Ele é passível, nós temos uma carne. Então a carne, ela clama por coisas da carne, por coisas desse mundo. Então só é possível blindar a essência, permanecer fiel ao Senhor, se estiver ligado com Deus. Cuida da mente, esteja conectado com o Senhor através da oração. Assim, a essência que Deus te deu, ela será guardada pelo Senhor. E também a gente precisa vigiar. Essa é a nossa parte, nós precisamos vigiar, meditar na palavra, colocar a palavra do Senhor em prática, estar ligadinho com Deus em oração, pedindo que o Senhor nos fortaleça. Nós temos que confiar no Senhor. A gente pode confiar na gente, sim, mas a gente tem que ter cuidado com o excesso de autoconfiança, que é por causa desse excesso de autoconfiança que muitas pessoas pensam que podem ir e fazer o que quiserem e que não vão ter problema. E é nisso que elas caem. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, que Ele é aquele que através do Espírito Santo pode nos ajudar a blindar a nossa essência para que não venhamos a ser contaminados com nada. Blinde a sua essência, feche o seu coração para coisas ruins. Tranque a sua mente para coisas ruins. Repreenda maus pensamentos. Existem pensamentos que são como dardos inflamados do inimigo, sabe? Então repreende em nome de Jesus. Alimente a sua mente com bons livros, com a palavra do Senhor. Busque ao Senhor. Estamos vivendo um tempo em que o inimigo ele está ávido em fazer o povo de Deus tropeçar. Tropeçar, mas não é só tropeçar não, é cair feio mesmo, porque ele está muito irritado. O tempo dele está acabando. Jesus Cristo está voltando e ele quer fazer o povo de Deus tropeçar. Portanto, vigie. Blinde aí a sua essência, blinde com a palavra de Deus, blinda com o louvor, blinda com muita oração. Fica firme nos caminhos do Senhor, foca em Deus, porque Deus ele tem vitória. Se Davi tivesse prestado a atenção mais no Senhor, ele não teria cometido esse pecado e não teria tido tantas tristezas que ele teve. Ele permaneceu, Deus permitiu que ele voltasse para o trono dele e permanecesse no trono, mas ele ainda viveu muitas tristezas na vida dele. Então não faça como Davi, não tampe as brechas e blinde a sua essência. Seja você abençoado com essa palavra, compartilha e nos ajude. Eu prego, você evangeliza. Fica na paz de Jesus, um grande abraço.